Ó, eu trouxe uma pauta bem diferente, que é os patrimônios verdes de Belo Horizonte. Né? E aí o pessoal deve estar se perguntando, mas o que é isso, gente? O que é um patrimônio verde, né? Isso significa, gente, que é o seguinte, além de vários prédios históricos, né, conjuntos arquitetônicos que a gente vê aqui na cidade, praças, né, e outros lugares que são tombados, também existem, por exemplo, árvores que são patrimônio público daqui de Belo Horizonte e que elas são tombadas. Ou seja, ninguém pode derrubar elas, mudar elas de lugar, na teoria, né? Ninguém pode derrubar elas. Então a gente trouxe esse assunto que eu tenho certeza que muita gente não sabia que existia. Né? Isso é muito legal. Então vamos lá, vamos passar um pouquinho pela história aqui. Todo mundo sabe que antigamente, aqui no Curral del Rei, né, era um vilarejo muito pacato, tinha 300 e poucas casas, poucas ruas, um chafariz, uma igreja, aquela coisa bem tranquila. E ao redor, né, desse vilarejo existiam as fazendas, né, que hoje também são os bairros que a gente mora, né? Então, antes do arraial do Curral del Rei ser demolido para vir a ser Belo Horizonte, existiam muitas árvores aqui na cidade, obviamente aqui nesse espaço, né? Então, por exemplo, era possível encontrar jaqueiras, gameleiras, que são aquelas grandonas, né? Que ainda tem muitas por aí, jatobá, jabuticabeiras, ficus também, que são grandes, né? E muitas outras espécies de árvores por aqui. E aí, eu tenho uma curiosidade que é muito legal, que existe uma única árvore aqui em Belo Horizonte que é remanescente do Curral del Rei. Ou seja, a árvore já está lá desde que a cidade foi planejada e ela continua intacta. Vocês sabem qual que é? Tem noção, Tonton? A árvore que é desde o Curral del Rei, que está aqui de pé até hoje. E olha que muita gente passa em frente a ela diariamente, assim. Na estação gameleira ali, não, né? Não. É uma gigantesca. Aquela lá também é grande, viu? Jatobá. É parecida. Não faço ideia. Não, ela é o nome dela é Ficus elástica. Ficus? Tá em qual região da cidade? Ela tá onde antes era a Fazenda do Leitão. Tá por aqui, então. Lá na Fazenda do Leitão, lá na Abílio Barreto. Exatamente. Museu Abílio Barreto. É aquela árvore que fica no Museu Abílio Barreto, olha lá. Perto da Prudente, na esquina da Prudente mesmo. Essa árvore, assim como o Museu Abílio Barreto, né, a casa, eles ficaram de pé. A árvore, ainda bem, ela ficou de pé ali. Isso tudo por quê? Por causa de alguns quarteirões, a fazenda ali do Leitão, a sede da fazenda do Leitão, que hoje é um museu, né? Ela não ficou dentro da contorno. Então, como ele estava do lado de fora, e aí não destruíram. Então, é a única árvore remanescente do Curral del Rei, assim como a construção do museu. Legal, né? Muito, muito. E aí é o seguinte, fiquem calmos, porque assim, o trabalho de arborização de Belo Horizonte, ele até que foi muito bem feito, né? Eles não chegaram, tiraram tudo e deixaram sem nada, não. Na verdade, houve um planejamento feito por um francês, e o nome dele é Paul Villon. Ele antigamente tinha essa profissão, que ele era um arquiteto jardineiro. Ó, que legal. Esse que era o nome. E ele veio especialmente para fazer todo o planejamento dos jardins e das ruas, da arborização mesmo da cidade. Belo Horizonte era cidade-jardim, né, gente? Era uma cidade-jardim. Então, assim, ele foi responsável por tudo. E aí eu tenho mais uma curiosidade. Qual que foi a primeira via de Belo Horizonte que foi asfaltada? Por onde que começou? Vocês têm noção? Claro que foi ali dentro da Contorno, né? Afonso Pena? Foi a Avenida Liberdade, que hoje é a João Pinheiro. João Pinheiro? O acesso para a Praça Liberdade. É o acesso para a Praça Liberdade. Tá. Ali era o centro, né, do poder. É verdade, eu esqueço. Então foi a primeira via. É porque eu só lembro daquela foto antiga que tem lá no Museu Abílio Barreto, inclusive, de Belo Horizonte, com aquela... na Avenida Afonso Pena, lotada de árvore, velho. E agora não tem mais isso tudo ali foi nada, um planejamento, né? Que esse cara fez. Fomos Cidade-Jardim, né? Fomos Cidade-Jardim, Já fomos Cidade-Jardim. E tem um caso muito bom desse cara também, esse francês, o Paul Villon, ou Villon, não sei como fala, e que durante essas demolições das casas e das árvores, né? Ele ficou com dó de algumas árvores e aí ele solicitou à comissão consultora da capital para trazer lá de Paris uma máquina que ela
transplantava as árvores, ou seja, tirava a árvore do lugar e botava em outro. Que legal. E transferia. E aí, a maioria dessas árvores, inclusive frutíferas e outras mais nobres ou raras, elas foram parar lá no Parque Municipal. Ó, que legal. Então elas foram transplantadas de lá, árvore de casa mesmo, assim, que era das casinhas, né? Estão lá no Parque Municipal. Isso daí é uma imagem, para quem tá vendo a gente, que é a Praça da Liberdade. Bem no inicinho, em 1897 mesmo, olha como é que tava tudo pequenininho, tudo começando mesmo ali a ser plantado, né? Sim. A cidade era um descampado, né? Então essa curiosidade também eu achei muito massa. Hã? Bem europeu, né? Bem europeu, né? E aí, Tonton, lembra quando a gente falou dos réis, né? Sim. Essa máquina, ela custou 4.000 francos aos cofres públicos. Eu não faço ideia de quanto é. Não, mas é só porque eu lembrei dos réis aqui da outra vez que a gente falou. Nossa, 4.000 francos. Faço ideia. Pra trazer de Paris pra Belo Horizonte naquela época uma máquina só pra transplantar a árvore. Então é isso, a gente tá falando, né, que Belo Horizonte era muito arborizada, né? Ainda é, né? Poderia ser muito mais. É dentro da área da Contorno, né? A gente sabe que fora também tá faltando ali muita árvore. E que assim, seja por esse apelido que Belo Horizonte ganhou, eu confundi aqui, mas eu ia falar que era do apelido de Cidade Jardim e tudo mais. Aí o que eu quero falar é o seguinte, seja por essas árvores que foram plantadas, né, desse projeto paisagístico, tem uma curiosidade também muito legal. Na década de 1930, houve um conselho para deixar algumas árvores tombadas como patrimônio. Até que foi para frente um pouco esse conselho, mapearam algumas árvores, sejam elas assim, essa árvore é rara, ou então essa árvore aqui foi plantada não sei por quem e tudo mais e tal. Só que não foi muito para frente, nem assim conseguiram proteger algumas árvores e a maioria delas foram cortadas assim mesmo com essa proteção. Mesmo com a proteção. Mesmo com a proteção. Só que na década de 90, recentemente, há cerca de 30 anos atrás, através de uma ação do Conselho Deliberativo do Patrimônio Histórico, IPHAN, foram inseridas no livro do tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico, que fica responsável também por essa parte da natureza, 4 conjuntos de árvores que ainda estão de pé e são muito antigas e que a gente pode ver elas aí andando pelas ruas de BH. E aí eu trouxe essas aqui, trouxe umas fotos também para vocês saberem quais são. A primeira é um jambo rosa, ou um jambo do Pará. Se o Léo tiver aí a imagem para quem tá vendo, isso aí eu peguei do Street View, tá, gente? Repara não, mas essa primeira árvore ali que tá com a pontinha azul, ela fica mais exatamente na Rua Espírito Santo, no número 871, é no hipercentro mesmo. E a história dela é o seguinte, ela tem mais de 70 anos, essa árvore, e ela é protegida, ela é um patrimônio. A história dela é legal, que o projeto paisagístico desse francês que a gente falou, ele previa uma série de magnólias plantadas na Espírito Santo. Magnólia é uma árvore grande, ela é cheirosa, tem flor amarela e tal. Só que tanto a semente quanto a muda da magnólia é muito parecido com a do jambo. E aí teve alguma confusão. E aí plantaram o jambo sem querer. Gente, e é que esse, maravilhoso. o jambo do Pará ou jambo rosa. E aí essa árvore é um patrimônio. Ela tem mais de 70 anos até ela então. É um patrimônio. E tá lá, no meio firme e forte. do centro. Outro também que é legal. É um conjunto de sapucaias na Avenida Gustavo da Silveira, no bairro Santa Inês. Esse lugar também é muito bonito, que ele fica próximo ali do horto florestal ali, sim. né? Pra quem não sabe, é mais ou menos ali perto, é o horto municipal, né? Horto florestal. Horto florestal, né? É aquele, tem uma mata assim do lado direito, né? Quando você tá indo assim, sentido Santa Teresa. E aí é um conjunto com 10 exemplares de sapucaias, que é essa árvore grande que a gente tá vendo, pra quem tá vendo ali. Então eles como se fosse assim 500 metros só com esse conjunto de árvores. Então também é um patrimônio verde de BH e é muito bonito passar por ali. Outro conjunto também, que esse acho que muita gente sabe também, que é um conjunto de ficus na Avenida Bernardo Monteiro. Esses a gente vê, ela é muito bonita, né? A Bernardo Monteiro. Cadê? Tem a imagem aí. Olha lá, ó.
que também são preservados, apesar de ter dado algumas pragas neles também. Foram o pessoal podados fez. recentemente, né, Lúcio? Foram podados e tal, mas também é patrimônio Esses de Belo ficus são Horizonte. muito bonitos, né? Eles são lindos. São muito imponentes, né? Oh, eu imagino que a praça, que a Afonso Pena era mais ou menos assim, Pois né? é, que O meio pena, dela ali. que dó. Então, assim, foi uma perda muito grande que até o pessoal mais velho lembra muito da Afonso Pena com os ficus, né? Deve ter Mas mudou perdeu assim. duas coisas que não devia. Perdeu a árvore e perdeu o bonde. É verdade. O bonde. Perdeu o bonde da história, né? Perdeu o bonde da história, cortando as árvores. Exatamente. O clima era outro, era ameno, era recomendado as pessoas mudarem pra cá por conta do clima. Isso, Quem tinha isso problema aí. respiratório, Tratavam, né? Gonzaguinha mudou pra cá por conta Tuberculose, né? disso. É. Gente, É a árvore é a melhor coisa. Você tá debaixo de uma sombra de uma árvore, é a melhor coisa que tem. Para terminar esse conjunto, é um conjunto de espécies de pau-ferro, que é na Avenida Barbacena, no Santo Agostinho também. Essa, tenho certeza que muita gente sabe qual é, mas tem que ver a foto. Que é esse daí, ó, na Barbacena. Sim, é lindo bonito, também, lindo olha como é que ficou também. bonito. Lindo. Pra quem tá assistindo, tá toda vendo aí a extensão. imagem. Essa árvore também é muito bonita. É linda, é o pau-ferro. Pau-ferro. E aí algumas árvores são tombadas ou por já ser muito antiga, ou por ser rara, ou por estar dentro daquele projeto que o cara fez e tudo mais. Então cada uma vai ter ali uma peculiaridade. E assim, gente, a árvore, ela além de melhorar o clima, né, igual a gente estava falando, a árvore serve também para o solo, né, para melhorar a absorção da água, né? A gente sabe que Belo Horizonte sofre com enchente aí, né, na alguma determinada época do ano, purifica o ar, previne também a erosão do solo, né? Então, assim, só temos a agradecer por ter árvores perto da gente e, assim, né, estarem bem cuidadas, né? Por favor. Então, eu quis trazer Muito essas curiosidades aí das nossas ruas com esses patrimônios verdes. Agora, quando você vê uma árvore, Você você já pode sabe. saber que alguma delas aí são patrimônios de Belo Horizonte. Maravilhoso.